Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Louis e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje o vídeo é diferente, a gente vai falar um pouco sobre política. Esse é um assunto que a gente precisa falar no canal, na verdade é um assunto que a gente precisa falar sempre e eu vou usar realmente a minha plataforma, mesmo que seja para poucas pessoas, mas eu vou usar sim a minha plataforma, meu canal, para falar sobre os assuntos que eu acho realmente relevantes nesse exato momento. Quando tudo isso passar, quando tudo isso acabar, eu vou voltar com os meus conteúdos mais engraçados. Eu não vou deixar de falar sobre isso também, sobre assuntos legais pra gente conseguir também rir um pouco, porque não dá pra só ver notícias ruins, né, no mundo, enfim. Mas eu acho importante da gente também aprender. Eu tenho uma frase muito que vem muito a calhar nesse momento, que é: conhecimento liberta, e a gente precisa se é, vestir realmente de todo o conhecimento que a gente tiver, beleza? Então, se você tem pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre isso, peço para que vocês compartilhem esse vídeo, curta esse vídeo, compartilha, favorita, enfim, manda pelo WhatsApp, whatever. Vamos fazer esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis para a gente entender e aprender junto sobre política, enfim, e a gente mudar realmente a história do nosso país com conhecimento. Isso. Hoje eu vou falar, como você já viu na thumb e já viu também no título do vídeo, a gente vai falar sobre o fascismo, o que é, o que ele acredita e o porquê da importância de falarmos sobre isso nos dias de hoje. Ah, e outra coisa, eu vou estar lendo, vai estar a minha cola aqui embaixo, então às vezes você vai me ver olhando para baixo, mas é porque eu preciso pegar algumas informações que estão na minha colinha. Isso é muito número, muita data, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta, né? O que é o fascismo? O fascismo foi um regime político que surgiu lá na Itália em 1920 e a 1940. Sua ideologia é basicamente autoritária, racial, violenta e nacionalista. O líder do fascismo foi o Benito Mussolini. Na sua juventude, engraçado que Mussolini ele fazia parte do Partido Socialista Italiano e depois ele mudou totalmente a sua ideologia, indo para sua extrema direita em 1919. E existem alguns fatores que fizeram o Partido Nacional Fascista crescer muito na Itália, que foi a grave crise econômica que a Itália sofria na época e não atendimento de reivindicações territoriais no pós-Primeira Guerra Mundial. E claro, né, além da queda da produção industrial, também teve a queda da produção agrícola. E aí acabou gerando uma grande inflação. Entenderam basicamente o que é o fascismo, né? Vamos entender um pouquinho das características dele. O fascismo pode ser tratado como um sistema político muito complexo. Vou destacar para vocês 8 principais características para a gente compreender melhor um pouquinho sobre o que é o fascismo e como ele funciona. O primeiro ponto é o nacionalismo exacerbado ou o ultranacionalista. O que seria isso? Para os fascistas, a nação, o país, é a instituição mais importante, ou deveria ser, e está acima de tudo. Consegue ver alguma semelhança no nosso atual cenário político? Brasil, Estados Unidos, acima de tudo, Brasil acima de todos. Mas enfim, os interesses do indivíduo jamais devem ser superiores aos interesses do Estado, ou seja, da nação. Aliás, não existe indivíduo, e o que existe é a nação. Mas não é qualquer nacionalismo que a gente está falando, não é qualquer coisa. Porque a gente falando assim na teoria é muito bonito, né? Brasil acima de tudo. Mas não é assim não. É um nacionalista extremamente exagerado e inconsequente. Tanto é que é levado às últimas consequências, levando à Segunda Guerra Mundial. Também um segundo ponto muito importante da gente colocar aqui é o totalitarismo. Esse termo significa que o Estado controla tudo, todos os setores da nação, como todas as atividades políticas, econômicas, um capitalismo completamente sobre forte intervenção estatal, controla educação, cultura, imprensa. O Estado é o poder que deve manter o controle em todo o meio pelo Partido Único, que é o nosso terceiro ponto. O Partido Único nada mais é do que desprezar a democracia. É um partido único, é o partido que vai governar o Estado com controle absoluto. Mussolini até tem uma frase muito interessante que diz: nada deve estar acima do Estado, nada deve estar fora do Estado e nada deve estar contra o Estado. Entende isso? Os fascistas desprezam a democracia e para eles o parlamento e o congresso é uma grande perda de tempo, porque é uma grande discussão de parlamentares de vários partidos diferentes. E se tem partidos diferentes, é claro que eles vão pensar diferente. E o Partido Único não aprova isso. Eles acham que deve ser um partido só
para que eles consigam controlar e acaba que a discussão seja mais fluida, mais fácil, para que não tenha nenhum tipo de represária ou negativa quando eles forem propor alguma coisa para o Estado. E os fascistas acreditam, na verdade, que a nação precisa de pessoas disciplinadas e apaixonadas pela sua nação. E para eles, a democracia só atrapalha isso. Vocês conseguem ver alguma similaridade? De fascismo, bolsonarismo, consegue ver similaridades? Esse quarto ponto, cara, é surreal, mas enfim, que é o culto ao líder. Ou seja, quando o líder do governo é visto como o salvador, o herói, em meio de tanto problema, surge uma pessoa que vai trazer a paz e a solução de todo o problema para a nação. Mussolini foi, na época, lá para a Itália. E quem está sendo para o Brasil? Quem foi que nas eleições foi visto como o grande salvador do país? E como é visto ainda hoje pelos seus seguidores? Quem? Né? Enfim. Mas voltando um pouquinho lá para a era do Mussolini, no determinado momento grande, graças a uma intensa propaganda por parte do Estado, que tem o poder de controlar tudo, a figura do líder quase se confunde com a própria nação. O que o líder pensa é quase confundido com a nação. Lembra que eles falam que os fascistas acreditam que a nação deve ser acima de tudo? Então, provavelmente eles começam a confundir a nação com o líder. Em vez de a nação acima de tudo, é o líder acima de todos. E muitas vezes esse líder vai ser indicado como salvador. Já viram falar de corporativismo? É uma outra característica do fascismo. Que na verdade é o seguinte: o corporativismo é o seguinte: em 1922, Mussolini propõe as criações das corporações. E o que seriam as corporações? É a união de todos os profissionais do mesmo ofício, agregando patrões e trabalhadores com representantes de governo fascistas atuando como juízes intermediários. Ou seja, nessas corporações vai juntar todo mundo que trabalha nesse meio, tanto patrões quanto funcionários, e ela é regida por um governante fascista. Entende? E o que eles pensam? Eles vão evitar a luta de classe. A palavra final sempre vai ser do Estado e eles acreditam que isso vai criar a harmonia entre a população, enfim. Porque quem dá a palavra final é o Estado e eles acreditam que tudo que eles falam é pelo bem da nação. E o Benito Mussolini dizia uma frase bem interessante, que é: creia, obedeça e acredite na nação. Tem uma outra característica que é o expansionismo, que é a luta de conquista de novos territórios, porque a Itália precisava de se desenvolver novamente, né, obtendo novas fontes de matérias-primas e novos mercados consumidores, e para que esse expansismo fosse realizado, novos territórios deveriam ser conquistados. E os fascistas precisavam, para que isso acontecesse, de um exército extremamente forte, que é o nosso próximo ponto, que é o oitavo ponto, que é o militarismo. E o militarismo foi uma característica muito forte. Oi, tudo bem? Obrigado aí, WhatsApp. Vamos lá. E o militarismo foi uma característica muito forte porque eles visavam o quê? Fortalecer o exército para conquistar as outras áreas que eles precisavam para se desenvolver e desenvolver a Itália novamente. Destacando uma frase muito típica de um fascista, eu vou ler aqui para vocês. Mais vale um dia de coragem no campo de batalha, como um leão feroz, do que viver 100 anos como um carneirinho covarde. Aí você me fala, tá, mas o que isso tem a ver com o atual governo? E por que isso é tão ruim? Vamos lá? O nazismo pode ser muito bem confundido com o fascismo, porque eles possuem características muito semelhantes, que é o autoritarismo e a violência. O nazismo tinha como fundamento a doutrina nacional-socialista, que defendia o nacionalismo exacerbado, que é exagerado, o totalitarismo e a superioridade da raça ariana. Foi um período marcado pelo Holocausto e pela perseguição dos judeus. Com Mussolini, lá em 1919, o fascismo ele expandiu para o mundo. Tanto é que em 1933 ele tem a sua vertente lá na Alemanha com Adolf Hitler, e ele também conseguiu chegar aqui no Brasil. E o ex-presidente Getúlio Vargas se inspirou no fascismo para dar início ao período que foi chamado de Estado Novo. Vargas foi um grande admirador da ideologia fascista. Aqui no Brasil a gente também viu a sua ascensão na ação integralista brasileira, ainda que seu idealizador, Plínio Salgado, nunca tenha chegado ao poder. Então Plínio Salgado também teve
a sua ideologia, né, a ação integralista brasileira, foi basicamente inspirada no fascismo, mas graças a Deus ele não conseguiu chegar no poder. Mas realmente eu precisava gravar esse vídeo e eu espero que tenha ficado claro sobre o fascismo, sobre por que falar sobre ele. E eu vou deixar aqui para vocês também um link de um vídeo muito interessante que foi feito pelo Catraca Livre, que ele explica bem resumido sobre o que é o fascismo e por que a gente precisa lutar sobre isso. E por que a gente precisa falar e precisa dizer não ao fascismo. Por favor, se você tem alguma dúvida, pesquise. Não acredite em qualquer coisa. Pode ser que eu esteja errada. Pode ser que você pesquisando encontre informações mais valiosas e mais coniventes e mais relevantes que faça realmente a gente entender que o fascismo não é necessário nesse exato momento no país. Então, pesquise, estude, não vá pela cabeça de qualquer um. Cara, o conhecimento ele tem um poder de levar você para onde você quiser, porque o conhecimento te dá forças para você olhar com seus próprios olhos e andar com suas próprias pernas sem decisão de ninguém pegando e te encaminhando e te impondo isso. Então, estude, corra atrás de conhecimento, esteja realmente aberto para conhecer as coisas. Então é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Eu espero ter informado para vocês, eu espero ter usado isso de uma maneira muito produtiva e eu espero que vocês entendam o que realmente é isso. Eu vou estudar mais sobre esses assuntos e vou trazer aqui mais temas referentes à política aqui no canal para a gente conseguir debater e isso chegar para um número de pessoas maiores também. Eu acredito que o conhecimento ele tem um poder muito grande de libertar a população. Então a gente precisa hoje em dia de conhecimento. Beleza? É isso, galera. O vídeo fica por aqui. Um beijo pra vocês. Desculpa qualquer coisa. Não esquece de compartilhar, de curtir e se inscrever aqui no canal. E o vídeo fica por aqui. Um beijo pra vocês. Fica com Deus. Desculpa qualquer coisa aí. Anion. Tchau, tchau.